Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. E a semana foi extremamente positiva para o mercado, com renovação de recordes históricos das bolsas de valores. Isso se deve a um cenário internacional mais favorável, mas também a boas notícias no mercado interno. No cenário internacional, a notícia de que Kevin Race, conselheiro econômico da Casa Branca, pode ser o nome mais cotado para assumir o lugar de Jerome Powell na presidência do Banco Central dos Estados Unidos a partir do ano que vem, aliados a dados mais fracos lá nos Estados Unidos. As vendas do varejo subiram 0,2%, abaixo do que o mercado esperava, e também a falas de dirigentes do FED acabaram reacendendo os ânimos do mercado de um novo corte de juros ainda em dezembro lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, as boas notícias ficaram por conta da inflação. O IPCA 15, prévia da nossa inflação oficial, registrou alta de 0,20% e no acumulado dos últimos 12 meses está em 4,5%, no teto da meta da nossa inflação. Além disso, o IGPM registrou alta de 0,18% e nos últimos 12 meses acumula uma deflação de 0,11%. Mostrando aí que nós não estamos tendo pressão sobre os preços do atacado. Nós tivemos também um dado do emprego mais fraco do que o esperado. O CAGED, que é o número de vagas de emprego com carteira assinada, registrou 85 mil novas vagas de emprego no mês de outubro. O mercado esperava 116 mil novas vagas. E isso acabou aí reacendendo os ânimos de que nós tenhamos o início do ciclo de corte de juros aqui no Brasil já a partir do mês de janeiro. Mas o presidente do nosso Banco Central, Gabriel Galípolo, acabou esfriando um pouco o ânimo dos investidores. Disse aí que não vai se empolgar apenas com um dado e de que o Banco Central segue firme e vigilante e que o objetivo do Banco Central é trazer a inflação para o centro da meta de 3% e não para dentro do teto de 4,5%. Isso aí acabou mudando um pouco as expectativas e jogando o início do ciclo de corte na expectativa dos economistas para o mês de março. Mas mesmo assim, isso não impediu que a nossa Bolsa de Valores renovasse a sua máxima histórica, fechando a semana em alta de 2,78% e superando aí a marca dos 159 mil pontos. Enquanto isso, o dólar caiu 1,26% e encerra cotado aos R$ 5,33. Lá nos Estados Unidos, mesmo com a semana mais curta, com o feriado de Ação de Graças na quinta-feira e a Black Friday na sexta, onde as bolsas fecharam mais cedo, mesmo assim as bolsas fecharam em forte alta. O S&P 500 subiu 3,73%, a Nasdaq subiu 4,93% e o Dow Jones subiu 3,18%. Já na Europa, o Stoxx 600 subiu 2,55%. Na Europa, a bolsa subiu um pouco menos devido ao alerta do Banco Central da zona do euro de que pode haver aí um risco de liquidez em dólar na zona do euro, devido aí principalmente às questões comerciais que têm diminuído a circulação de dólares na economia da zona do euro. E falando do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, o discurso de Donald Trump acabou trazendo aí uma forte tensão para a América Latina, principalmente para o Mar do Caribe. O Exército dos Estados Unidos já tem feito aí, fortes operações no Mar do Caribe, principalmente na região da Venezuela. E Donald Trump, em seu discurso no feriado, acabou dizendo que uma ação terrestre na Venezuela deve acontecer em breve, aumentando ainda mais a tensão na região. Nas últimas semanas, o governo dos Estados Unidos declarou o cartel Los Soles como uma organização terrorista e o governo norte-americano acusa o ditador venezuelano Nicolás Maduro de ser o chefe desse cartel. Trump disse que os traficantes já estão com medo de exportar as suas drogas pelo mar depois dos ataques norte-americanos e que agora eles também terão medo de exportar por terra porque vai haver uma intervenção do governo dos Estados Unidos em breve. Aqui no Brasil segue a tensão política depois do rompimento entre o Congresso Nacional e o governo federal, que ficou evidente aí na cerimônia de sanção do projeto de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Grande pauta aí do governo federal para as eleições de 2026.
durante a sanção do projeto, ela não contou com a participação dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, respectivamente. Além disso, o Senado aprovou uma pauta-bomba que garante a aposentadoria integral para os agentes comunitários de saúde, o que promete ter um impacto de 40 bilhões de reais nas contas do governo federal e até de 100 bilhões de reais para as prefeituras. Esse projeto ainda precisa passar pela Câmara, mas mesmo assim já traz aí uma certa tensão para o cenário fiscal. Falando do cenário fiscal, o governo federal bateu o recorde de arrecadação de tributos no mês de outubro. Foram 262 bilhões de reais arrecadados em impostos só no mês de outubro. Nos primeiros 10 meses desse ano, o governo federal já arrecadou 2,4 trilhões de reais em impostos. Mas mesmo assim, o déficit do governo federal até o mês de agosto representava aí 86 bilhões de reais. Mesmo aumentando a arrecadação, o governo federal não consegue fazer frente a todos os gastos. A dívida pública subiu para 76,2% do nosso PIB. Falando do mercado das commodities, o petróleo subiu 1%, encerra essa semana cotado aos 63 dólares e 19 centavos, no barril Brent, referência para a Petrobras. Já o minério de ferro subiu 0,56% e encerra essa semana cotado aos 104 dólares e 86 centavos. A expectativa de corte de juros no ano que vem teve forte influência sobre a renda fixa, que teve um bom desempenho ao longo dessa semana. Os juros futuros, o DI para janeiro de 2027, cai aos 0,11 pontos percentuais e encerra essa semana cotado a 13,59%. Já o IMA geral, a carteira geral de títulos públicos, encerra em alta de 0,31%, enquanto os pré-fixados, medidos pelo IRFM, tiveram um melhor desempenho e subiram 0,42% essa semana. Nós tivemos ainda a decisão da Justiça do Tribunal Regional Federal da Primeira Região de mandar soltar Daniel Vaccaro e outros 4 diretores ligados ao escândalo do Banco Master. Daniel Vaccaro, presidente do Banco Master, e esses outros diretores foram presos aí acusados de crimes contra o sistema financeiro nacional. A desembargadora Solange Salgado, na sua decisão, disse que devido a novos elementos apresentados pela defesa, não existe justificativa para a manutenção da medida extrema de prisão preventiva, mas que devem ser adotadas aí medidas para mitigar o risco de fuga dos acusados e permitir a continuidade das investigações. Entre as medidas está o uso de tornozeleira eletrônica pelos acusados. Para a semana que vem, nós temos a divulgação do PIB do terceiro trimestre do Brasil. Temos também a divulgação do PCA, que é a inflação de consumo dos Estados Unidos, e é que o FED usa para aí balizar a sua taxa básica de juros. Tem também reunião da OPEP+, que promete aí mexer com a cotação do barril de petróleo. Muito obrigado e até a próxima semana.